Bom dia! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Prontos para mais uma nova jornada? Lembre-se sempre, o dia de hoje é o dia que importa e hoje é sábado. Hoje é o último dia da semana. E é o dia que o Senhor, desde o início da existência, ele consagrou como sendo o seu dia de descanso. O sábado foi feito para o homem e não o homem feito para o sábado. O sábado foi feito para que o homem realmente descansasse, para que o homem realmente parasse da sua jornada para refletir sobre as vitórias conquistadas. E lembrando sempre que todas as nossas vitórias vêm de quem? Vêm do nosso Senhor Jesus Cristo. Você deve ter tido uma semana talvez maravilhosa, uma semana de muitas batalhas, uma semana às vezes muito triste, mas em tudo o Senhor está ali, presente, querendo cada vez mais estar conosco, viver conosco. Sabe, quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, quando eles seguiram por caminhos que não eram adequados, caminhos aos quais o Senhor disse não façam isso, e eles o fizeram, não foi com alegria que o Senhor se afastou deles, não foi com alegria que o Senhor se afastou de nós. Ao contrário, naquele momento ele até sacrificou um cordeiro, um animal, eu não sei exatamente se era um cordeiro, um animal, para realmente dar a eles vestes. Da mesma forma, isso ali demonstrava o seu amor por nós e o que ele faria por nós, a partir do momento em que, naquele momento, ele deu a demonstração que sacrificaria um para o conforto, para cuidar deles. Ele sacrificou o seu filho, ele deu o seu filho, o nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, a quem nós devemos dar todo o nosso amor, toda a nossa dedicação. Ele sacrificou, deu Jesus Cristo para que nós tivéssemos vida, a vida eterna. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se nós passamos a olhar dessa forma, aí demonstra o tamanho do amor de Deus para conosco. E o dia de sábado é o dia para se parar e refletir como foi minha semana, como foi o meu dia a dia. E dar glórias ao Senhor. Porque às vezes a semana pode ter sido difícil, muito difícil, mas dai glórias ao Senhor. Dai glórias ao Senhor. Sabe, assim como a tua vida, a minha vida, ela oscila entre momentos de, às vezes, de tristezas, momentos de conflitos, mas em tudo eu vejo a mão do Senhor. Mas eu consigo ver a mão do Senhor porque cada vez mais o meu desejo de buscar a sua escritura, buscar a sua palavra, é que me mostram isso. Porque do contrário, eu somente lamentaria, reclamaria. Eu vou dar um exemplo, em momentos que às vezes são tão difíceis, que a vontade tua às vezes era explodir, Deus, Jesus Cristo, atua em nossos corações. Quando nós entregamos a Ele nossas vidas, Ele nos deixamos com que Ele flua através de nós, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus nos dá uma sabedoria que não vem de nós, mas uma sabedoria para agir. E nos momentos assim que nós mais triunfamos, Ele nos mostra cada vez mais a importância da nossa humildade. E é engraçado que Ele nos faz agir com humildade, lembrando, a humildade, mas nos colocando em patamares elevados. A minha semana foi assim, uma semana de tribulações, dificuldades em alguns momentos, mas de muita, sabe, teve um momento assim de tão triunfante que eu jamais imaginaria nessa semana conseguir. Mas assim Ele me ensina na sabedoria, da humildade, do segura aí, eu estou contigo. E naquele momento em que você está triunfando, Ele fala, agora lembre-se quem te colocou aí. A humildade. Sabe, tem uma autora, que quando eu falo o nome dela, muita gente aí já gesticula, dizendo, não, essa mulher não. Porque dizem que dela saiu a Igreja Adventista, né? Na verdade existe toda uma história que precisa compreender. Mas ela sim, ela é uma influenciadora
uma forte influenciadora, sim, dos pensamentos dos adventistas. Mas sabe que por muito tempo eu procurei não me influenciar, nem olhar muito para a questão dela, até porque eu queria realmente me aprofundar na palavra do Senhor. Mas eu ganhei de presente alguns livros e eu comecei a ler eles. E hoje eu compreendo que alguém que te fala para dizer, diz para você, leia a palavra do Senhor, se aprofunde nela, busque nela a sua sabedoria, o seu conhecimento, deixa com que Deus, através dela, fale contigo. Eu não consigo compreender que uma pessoa como essa não seja realmente alguém abençoada, alguém que realmente vem em nome do Senhor, que não venha em nome do Senhor. Para mim, é uma pessoa realmente que merece, sim. Como diz as palavras do próprio apóstolo Paulo, muitos foram feitos para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores. E eu vejo que essa mulher, pela sua característica, foi sim dado a ela um dom de profecia. Pelas coisas que eu leio e pelas coisas que eu aprendo através da Bíblia, eu percebo que realmente nela tem coisas que são fortemente ditas na palavra. Eu vou ler uma página 90 do livro Caminho a Cristo, só para vocês terem a importância de você ler isso e buscar a Bíblia. Ela fala o seguinte: não devemos aceitar o testemunho de homem algum quanto aos ensinamentos das Escrituras, mas devemos estudar por nós mesmos as palavras de Deus. Se permitirmos que outros pensem por nós, nossa energia e as habilidades que adquirimos se atrofiarão. Os poderes nobres da mente poderão ficar tão debilitados pela falta de exercício nos temas que mereçam concentração que poderão perder a capacidade de compreender o profundo significado da palavra de Deus. A mente expandirá se for empregada para verificar como os assuntos da Bíblia se relacionam entre si e na comparação de passagem com passagem e de coisas espirituais com coisas espirituais. É algo que eu sempre falo aqui. Busque a palavra do Senhor. Nada há mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras. Nenhum livro é tão capaz de elevar nossos pensamentos e dar vigor às habilidades como as grandiosas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, as pessoas teriam uma mente mais esclarecida, um caráter mais nobre e firmeza de propósito, coisas raras vistas nos dias de hoje. É muito pequeno o benefício que se tira de uma leitura apressada da Bíblia. Pode-se ler a Bíblia inteira sem que se veja sua beleza ou se compreenda sua profundidade, nem seus significados escondidos. Tem mais valor uma passagem estudada até que seu significado fique claro e sua relação com o plano de salvação se torne evidente do que percorrer os olhos por vários capítulos sem um propósito definido e sem que se obtenha alguma instrução. Esteja sempre com a Bíblia. Leia sempre que tiver oportunidade. Decore as passagens. Mesmo andando pelas ruas, você pode ler uma passagem e meditar sobre ela, memorizando-la. O que eu tiro de tudo isso? Aquilo que eu sempre abordo com vocês. Leiam a Bíblia. Busquem ela. Sabe, inúmeras vezes já vi pessoas falando assim, já li 3 vezes a Bíblia. E falei, puxa, show de bola, eu não li ela por completo. Eu ainda não li ela por completo. Eu não li todos os capítulos da Bíblia. Mas o que eu nem condeno quem faz isso. Ao contrário, leia cada vez mais, leia 5, 6 vezes. Mas um princípio é importante de tudo isso, tá? Não conseguimos obter sabedoria sem fervorosa atenção e estudo acompanhado de oração. Algumas partes da Escritura são efetivamente bastante fáceis de entender, mas há outras cujo significado não está na superfície, de modo que possam ser entendidas na primeira leitura. As passagens devem ser comparadas umas com as outras. Deve haver cuidadosa pesquisa, reflexão e oração. Toma cuidado, porque muitas doutrinas são criadas a partir de um versículo. Muitas ideologias são criadas a partir de um versículo. Mas como ela mesma fala aqui, as passagens devem ser comparadas umas com as outras. Deve haver cuidadosa pesquisa, reflexão e oração. Oração.
A palavra do Senhor, ela foi feita aqui para que, de modo espiritual, revelada por Deus, e somente com oração a gente consegue realmente compreendê-la. Então o que eu te convido hoje aqui é: tenha prazer na palavra do Senhor, busque tudo aquilo que é relacionado à palavra do Senhor. Vale mais do que muitos dos livros que você está lendo, eu tenho certeza absoluta. Mas eu peço a você, busque em oração, tenha prazer pela palavra, porque serão muitas as batalhas. Nós somos consideradas a igreja da militância, aquela igreja que ainda vai lutar muitas batalhas, mas com o objetivo de um dia nos tornarmos a igreja triunfante, a igreja que vai estar perante o Senhor, louvando a Ele. Mas enquanto nós estivermos na militância, nós precisamos realmente nos abastecer das nossas armas. E qual é a nossa arma? Qual é a espada do Espírito Santo? A espada do Espírito Santo é a... Eu vou mostrar. Palavra do Senhor. Essa é a espada do Espírito Santo. Mas a nossa guerra, nós precisamos ir com a espada e com a oração. Espada e oração. Essa é a tua arma contra as ações do inimigo. Pensa nisso. Que Deus te ilumine, que Deus te dê um dia maravilhoso e que essa semana seja uma semana maravilhosa na sua vida. Lembrando sempre, busque usar da sua arma, que é a palavra do Senhor e a oração. Pensa nisso. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e você tenha um dia maravilhoso em nome de Jesus sempre. Amém.